aqui no Saber Amar hoje. Então vamos começar por aqui, o casal. Pode se apresentar, por favor? Boa noite a todos. Meu nome é Alexandre. Primeira vez que tinha convite da Silvinha. Acompanho o trabalho de vocês aí praticamente há um bom tempo. E, enfim, era um desejo. Está sendo uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Vocês são daqui mesmo? Eu moro no Retiro das Pedras. Retiro das Pedras. Ah, então, vizinho. E você? Eu sou Simone. Seja bem-vinda, Simone. Obrigada também. Ela fala demais. Sempre teve vontade de trazer aqui. E hoje é a oportunidade de ir lá conhecer. Tá bom, muito obrigado. Aqui. Nero, o que é isso? Ele tá falando com isso, Nero é Eu doido. falei, eu vim a convite do Gustavo. Helenice. Isso. E de onde é, Helenice? Eu moro em Contagem. Contagem. Uma casa lá na Vista Alegre. Ah, Fectato. Ah, tá. A gente conhece muito. Isso. Seja bem-vinda. Obrigada. Senhor? Cláudio também. Muito bem. Seja bem-vindo, Cláudio. Ah, muito bem. Seja bem-vinda, Ana Maria. Ela é espirituônica também, Geraldinho. É como você. José Eduardo. Então, seja bem-vindo. Mais alguém, gente? Aqui atrás. Pode falar. De onde você é? Ah, muito bem. Seja bem-vindo. Mais alguém? Não, né? Ah, você. Ah, já vem? Júlia. Levanta um pouquinho. Pode liberar. Obrigado, Gilberto. Viçosa. Ah, eu já falei lá na sua cidade. Seja bem-vindo. Bom, gente, vamos fazer a nossa prece. O João Pedro vai orar em nome de todos nós. Agora você vai ler. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nosso Mestre tão amado, nós todos nos reunimos aqui nesta noite. Sempre, Jesus, rogando a tua paz e a tua bênção em nosso favor. E sempre, Mestre, todos nós, absolutamente ansiosos para sentir a tua presença conosco aqui nesta noite. Nós queremos, Mestre, diante desse reconhecimento da vontade, do trabalho para redimir as nossas almas, pedir ao teu coração, que é tão bondoso, a coragem necessária para que nós sejamos capazes do esquecimento de nós mesmos em favor de todos aqueles que estão à nossa volta e precisam de ajuda, daqueles que choram, dos aflitos, dos sofredores. Sempre, Jesus, sempre que a inveja, o orgulho, o egoísmo, a vaidade baterem à nossa porta, ajuda as nossas consciências na lembrança do conselho nos dias de dor, nos dias difíceis, em que nós tivemos reflexões gloriosas de que o caminho de Deus vale a pena nas nossas vidas. Ajuda-nos, Jesus, sempre no reconhecimento, no discernimento do que é espiritualidade e do que é materialismo, e ajuda as nossas consciências na vontade santa de trilhar, de caminhar pelo caminho de Jesus Cristo aqui na Terra. Nós acreditamos que só há redenção espiritual através do trabalho e do burilamento da nossa consciência, através de muito esforço e através de muito perdão. E a nossa vontade sincera, Jesus, como ensinaram os espíritos superiores no Livro dos Espíritos, trabalhar sempre no limite das nossas forças
E é assim, mestre, no momento de ouvir as tuas palavras de vida eterna e querendo mais trabalho, que mais uma vez todos nós que estamos aqui te dizemos: hosana a Deus nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nós chamamos muito, Jesus, ser conosco aqui no nosso estudo com o Geraldinho e por toda a eternidade. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Bom, gente, a gente então está dando sequência a esse estudo. Hoje será o estudo terceiro. A gente, 15 dias atrás, né, semana passada, teve uma interrupção, porque nós tivemos, eu e João Pedro, compromisso em São Paulo. E hoje, então, vamos retomar aquele ponto do método pelo qual Allan Kardec, baseado no método cartesiano de René Descartes, vai estruturar toda a revelação espírita. Não é? O livro A Pedra e o Joio, que é um livro muito importante, que foi escrito pelo professor Herculano Pires, uma grande cabeça, um grande filósofo espírita e pesquisador, não é? O próprio Emmanuel, através de Chico Xavier, escreveu que Herculano Pires foi o melhor metro que mediu Kardec aqui na Terra. Né? Isso é muito interessante. Então, era uma pessoa muito lúcida. Quem já viu os programas Pinga Fogo, nos quais o Chico Xavier fora entrevistado, vai ver lá o professor Herculano Pires, que é um deles, lá em São Paulo, que entrevistou o Chico Xavier. Ele era natural da cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, mas residiu até a morte na capital paulista. Então ele vai estudar e vai dizer assim: a chamada Revolução Cartesiana foi precursora da Revolução Espírita. Então veja que interessante, né? Nós já estudamos como foi René Descartes, uma das encarnações desse espírito, que nós amamos tanto, né? Tanto quanto Kardec, quanto como Chico Xavier. E o próprio professor identifica que uma revolução, que foi a Revolução Científica de René Descartes, no século XVII, é precursora da Revolução ou da Revelação Espírita no século XIX. A ciência admirável de Descartes é a mesma ciência espiritual de Kardec. E aí ele vai justificar por quê. Não é? E todo espírita tem a obrigação de saber disso, gente. Porque o espiritismo não saiu do nada. O espiritismo não é uma ideia de uma pessoa, não é o achismo de ninguém. O espiritismo é uma ciência de observação, com conceitos filosóficos profundos e consequências morais, éticas e religiosas de grande relevância. E ele não nasce do nada, não é? Ele não nasce da opinião de ninguém. Ele é fruto de uma ciência, a ciência espírita, que vai usar toda a ciência admirável de René Descartes, do século XVII, como base investigativa. Né? Hoje a gente vai detalhar um pouquinho mais como. Né? Então, a ciência, disse Herculano Pires, a ciência admirável de Descartes é a mesma ciência espiritual de Kardec, ainda em desenvolvimento. Isso aqui é fundamental. A ciência espírita ainda está em desenvolvimento. E ela nunca vai parar. Ela não vai parar no tempo. Eu explico isso mais para o final da reunião de hoje, tá? Porque ela é destinada, gente, tá? Isso foi previsto por Jesus. Eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito e vos explicará todas as coisas. O Espírito da Verdade que ficará convosco até o fim dos séculos. Ora,
para algo ficar conosco até o fim dos tempos terrestres, necessariamente esse algo tem que evoluir junto com a humanidade. Ele não é nada estanque, ele não é uma verdade absoluta, ele não é um conjunto de verdades congeladas no tempo e espaço, não. Ele vai se ampliar sempre. E nós vamos ver que ele precisa estar lado a lado com a ciência terrestre, né? E ele fala, por muito tempo, né, ainda em desenvolvimento, por muito tempo em nosso planeta. Kardec resolveu aplicar o método experimental de Descartes ao estudo dos fenômenos espíritas. Mas, aqui vem a diferença, né? Na investigação dos problemas espirituais, o método dedutivo, que foi o método utilizado nas ciências tradicionais, teria que ser substituído pelo método indutivo. Então, aqui nós já temos uma diferenciação, né? Embora todos os dois métodos são aplicados, né? Por exemplo, o método indutivo, ele também é aplicável nas ciências psicológicas e psiquiátricas. Ele é aplicado também, por quê? Porque é algo que é fluido, não é matemático, não é cartesiano, né? 2 mais 2 é igual a 4. Porque diz respeito ao espírito humano, diz respeito à mente humana. E a mente humana é um universo único, né, que nós podemos apreciar, mas não existe uma igual a outra. Existe? Existe uma pessoa igual a outra? Não existe. E justamente por isso, espírito desencarnado não é diferente, é espírito humano. Então, a manifestação dos espíritos humanos necessariamente também será fluida, não será aquela coisa estanque. Por isso, Kardec adota o método indutivo. Qual que é o método indutivo? É uma forma de raciocínio que parte da observação de casos particulares para chegar a uma conclusão geral ou teoria. Em outras palavras, é o processo de inferir uma regra ou lei geral a partir da observação de muitos exemplos específicos. E é oposto do método dedutivo que parte do geral para o particular, né? Então, nas ciências exatas, por exemplo, geralmente se parte de algo macro, não é? Para definir uma verdade, e a partir daí se aplica essa verdade encontrada em todos os vamos dizer assim, as subdivisões, os casos específicos, até para provar essa verdade, não é? A hipótese, exatamente. Aqui não. Como o objeto, qual que é o objeto da observação de Allan Kardec? Allan Kardec não conhecia nada de espiritismo, né? Não conhecia nada de mediunidade, não conhecia nada de espírito desencarnado, não conhecia nada de mediunidade. Quando ele foi chamado em Paris, porque Paris, assim como na América do Norte, assim como em todos os países da Europa, principalmente na França e na Bélgica e na Inglaterra, o fenômeno da manifestação dos espíritos explodiu em meados do século, um pouco antes dos meados do século XIX, e várias pessoas sérias passaram a se debruçar sobre o tema e a realizar reuniões particulares em suas casas, né? Mas antes disso, houve um fenômeno isso é muito natural na sociedade humana, né? Houve um fenômeno de oba-oba, que todo mundo vai lembrar, e o Beto aqui, meu primo, vai lembrar principalmente, que quando a gente era criança, né, Beto, a gente fazia o quê? A brincadeira do copo, lembra? Lá em casa. E cada hora é uma coisa
Era uma manifestação muito curiosa. E em Paris, em 1840, né? É real. Não, é real. Não é, Beto? Aí os primos todos reuniam lá, escondido da minha mãe, né? De preferência. Mas era o quê, gente? É a curiosidade meio adolescente, né? Só que no caso de Paris não eram os adolescentes, esses movimentos eram feitos nas rodas sociais, nas festas, nos encontros públicos, né? Então eles brincavam com o copo e depois brincavam com as mesas, né? Arrumaram umas mesas e as mesas giraram, por isso que é fenômeno das mesas girantes, das cadeiras, e assim sucessivamente. Então, quando alguns amigos de Kardec chamaram ele, antes ele nem era Kardec, né? Ele não assumia esse nome, ele era o professor Léon Denisard Rivaillon, Hippolyte Léon Denisard Rivaillon, grande professor, matemático, químico, literato, né? Já tinha publicado vários livros, era educador, dirigia um colégio em Paris, tinha estudado com Pestalozzi na cidade de Yverdun, na Suíça, que era o grande educador da Europa do século XIX, né? Então, ele era muito respeitado. E quando ele foi convidado para observar o fenômeno, o que ele falou? Pelo amor de Deus, né, gente? Me dizer que as mesas falam, que os copos falam, é preciso que a mesa, para vocês me convencerem disso, tem que me provar que a mesa ou as cadeiras têm nervos e têm cérebro para processar, para se comunicar conosco. Então, ele recusava todos os convites. Só que ele passou a receber convites de pessoas muito sérias, com as quais ele tinha um relacionamento particular. Uma delas era a senhora de Plaine Maison, uma pessoa ilustre de Paris, muito amiga dele. Outro era o casal Baudin, com quem ele também tinha um relacionamento particular. E aí ele começou a se impressionar. Mas esse pessoal está se interessando? Que história é essa? Não estou acreditando nisso, né? Aí ele resolve ir frequentar essas reuniões. A moral do médium é um princípio. Exatamente. Por isso que é muito importante a questão da moral e da ética daquele que serve de intermediário a essas comunicações, né? De princípio, as comunicações que são frívolas, né, que não têm objetivo nobre, só vão atrair espíritos frívolos também. Zombeteiros, espíritos batedores, e aí pode complicar a gente, né? Então, nessa época, então ele resolve ir, e quando ele vê o fenômeno, ele se encanta com o fenômeno. Então, é o caso particular, né? Então, o Espiritismo começa do caso particular dos médiuns sérios, não dos médiuns frívolos ou sem preocupação de seriedade, né? Kardec vai observar pessoas extremamente sérias, pessoas que ele conhecia, que ele admirava e que se entregavam à prática mediúnica, ainda sem compreender o fenômeno. Essas pessoas não compreendiam o fenômeno, presta atenção. O fenômeno veio como uma determinação do alto, não é? A partir do século, no início do século XIX. Começou lá nos Estados Unidos, na casa das irmãs Fox. Né? Até o cineasta brasileiro Wagner de Assis já está filmando a vida delas, essas duas norte-americanas. Elas moravam numa casa no nordeste dos Estados Unidos, e nesta casa haviam muitos fenômenos. Fenômenos de barulhos que elas não identificavam de onde vinham,
né? Então, batidas. Elas iam dormir, esses barulhos acordavam elas no meio da noite, né? As panelas caíam no chão na cozinha, sem ninguém estar na cozinha. Começou assim, o fenômeno físico, né? Depois Allan Kardec vai classificar 2 tipos de fenômenos. Fenômenos de efeitos físicos, que são fenômenos mais grosseiros, e o outro tipo de fenômeno, o fenômeno mediúnico de efeitos intelectuais, que são aí, né, a mediunidade de psicografia, que é a mediunidade escrevente, a mediunidade falante, que é a mediunidade da voz, né, da psicofonia, a mediunidade de pintura, que nós estamos vendo, esse quadro foi pintado em menos de 2 minutos, de cabeça para baixo e com os pés do médium, debaixo da mesa no Centro Espírita Luz, Amor e Caridade. Enquanto, em cima da mesa, ele pintava 2 outros quadros completamente diferentes, com a mão direita e com a mão esquerda. Né? O fenômeno de efeito intelectual, né? O quadro não é um objeto de arte? O autor original é impressionante. Nós tivemos exatamente. É maravilhoso, né? Então, Kardec vai estudar tudo isso. Então, a gente tem que entender isso. E o particular, no caso, é o quê? É o fenômeno. Cada fenômeno. E vocês vejam que cada fenômeno é diferente. Não existe uma mediunidade igual à outra. Não é? Chico Xavier psicografava, deixou para nós 550 livros. Mas há médiuns que pintam, há médiuns que falam, né? Recebem os espíritos, orientadores através da fala. Há médiuns de cura, né? O Ivanir, vocês que trabalham lá na FECFAS, ele tem a capacidade mediúnica da cura pela imposição das mãos, né? Nós trabalhamos muitos anos lá com ele. Há médiuns que veem os espíritos, clarividência. Há médiuns que ouvem os espíritos, clareaudiência. Normalmente, essas 2 faculdades estão associadas. A pessoa vê o espírito, ouve o espírito falando com ela e conversa com ele, né? Há a mediunidade de psicometria, que é muito utilizado nas polícias norte-americanas, né, em busca da pessoa que sumiu ou que foi assassinada, ninguém achou o corpo, a família leva objetos pessoais da pessoa que está sumida. A polícia, por exemplo, de Chicago chama eles chamam de sensitivos, né? É médium de psicometria. Ao chegar, ter contato com o objeto, eles entram na sintonia eletromagnética da pessoa. Porque tudo aqui, como nós estamos estudando, já estudamos, né? A força do pensamento, força eletromagnética, tudo que nós pensamos se impregna nos locais onde nós vivemos e nos nossos objetos. Então, as nossas roupas, os nossos objetos pessoais, aqui no centro, tem o pensamento de vocês todos. No trabalho, na atividade, né, todas as atividades, aqui fica impregnado. Não só nossos, como também dos nossos benfeitores que estão aqui conosco. Não é? E o médium é capaz de fazer isso. Mas Kardec fica impressionado com o fenômeno. Por quê? O fenômeno não era um fenômeno sem razão de ser. Ele viu naturalmente que o resultado do fenômeno era um resultado inteligente. Ora, se o resultado era inteligente, ele logo depreendeu esse axioma. A causa há que ser inteligente. Se a causa não está entre nós encarnados, ela deve estar em outro plano que é invisível aos nossos olhos terrestres. Né? Tanto é que quem já foi lá no túmulo dele em Paris, hoje está no cemitério Père Lachaise, é o túmulo mais visitado, gente. É um cemitério gigantesco em Paris. O túmulo dele é o mais visitado, é o mais florido. Tem um busto dele, e logo embaixo desse busto
busto, tem uma coluna dizendo assim: todo efeito tem uma causa. Um axioma que é científico, né? Todo efeito tem uma causa. E a gente vai buscar a verdade estudando o efeito para chegar na causa, não é? A doença, por exemplo. A princípio surge uma doença nova, ninguém sabe de onde ela veio. Mas pelo efeito que ela causa, os cientistas, biólogos, bioquímicos, aqui a nossa Solange, não é? É bioquímica, né, Solange? Bióloga, descobriu até tratamento de doença, posso falar, né? Ela não gosta que fala, não. Né? Mas você vai pesquisar e, através dessa pesquisa, você acha uma causa fundamental. E, a partir do achado dessa causa, você vai estudar um meio de combater esse foco de perturbação, que vai se transformar em remédios e etc. Né? No caso, está lá, no túmulo de Kardec, todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente há que ter uma causa inteligente. Está lá. Quer dizer, isso é muito importante. E ele viu que o fenômeno era inteligente, e a partir daí ele vai deduzir a conclusão geral, expressa na teoria, da sobrevivência do espírito após a morte do corpo, não é? Da existência da vida do espírito encarnado após a morte do corpo, como espírito desencarnado, e da existência dos planos de vida espiritual. E, a partir dessa existência, da comunicabilidade deles conosco, através do fenômeno que ele vai chamar de mediunidade. A interferência dos espíritos na nossa vida. Percebem? Então, esse processo de inferir uma regra ou lei geral a partir da observação, ele começou no dado específico do fenômeno, percebe? No método dedutivo é um pouco diferente, porque parte de uma hipótese geral, e aí eles vão testar a hipótese, né, nos casos específicos. Então, a característica do método indutivo de Kardec. Primeiro, observação. Então, ele vai observar todos os fenômenos. Ele fica observando os fenômenos a partir de no início da década de 50, né, 1850 e poucos, até que ele conclui e ele passa a ter contato com espíritos muito sérios, que ele vai chamar de espíritos superiores. Por quê, gente? Ele deduziu isso por quê? Pela profundidade das respostas, pelo conteúdo e pela moralidade dos ensinamentos que eles estavam transmitindo. E ele tem a revelação que o espírito que coordenava tudo isso chamava-se Espírito da Verdade. Uma médium, ele está na casa de uma médium, ela recebe, inicialmente ele se apresenta como a verdade e fala para Kardec que ele tinha, para o professor Rivail, né? Para o professor Rivail, que ele tinha, a partir daquele momento, uma missão que iria afetar o mundo inteiro. Não é? E tinha sido chamado por Jesus para essa missão. Então, primeira observação. Aí ele passa a registrar, não é? Igual a Marilene registra aí tudo, né, Marilene? Não passa uma palavra que ela não registra. Ó, isso é importante, gente. Não existe estudo sem registro, existe? Não existe. Porque a gente confia na nossa cabecinha? Não confia. A gente esquece. Quem estuda seriamente, registra. Faz parte disso, desse processo de conhecimento, né? A primeira etapa envolve observar e registrar sistematicamente os fatos, os eventos ou fenômenos a serem estudados. Por quê que a gente precisa fazer isso? Porque a gente não tem certeza se o fenômeno é bom, se ele é ruim, se ele está na coluna do meio, se ele é fenômeno de fato. Kardec vai estudar isso.
se é invenção do médium, que se chama mistificação, ou se é fenômeno anímico, que é o próprio médium, o espírito do próprio médium, provocando o fenômeno. Kardec estuda tudo isso. Até o músculo da perna ele vai estudar. Né? Ele observa tudo para classificar o fenômeno espírita. É um cientista, sim. Espera aí, fala aqui, querido. Enquanto isso, eu tomo água. Ele recebe a informação de que é o Espírito da Verdade Sim. e da missão dele logo no iniciozinho? Não, eu acho que passa aí tô talvez lembrando. 1 ano, 2 anos. Logo, ele já estava pesquisando, frequentando as reuniões, e aí vem a manifestação. Talvez na semana que vem, hoje não, mas talvez na semana que vem eu traga a manifestação. É muito lindo. Entendi. É aquela, nós trouxemos um pedaço dela, que fala que ele tinha uma tiara espiritual. Lembrei. Lembrou? Só que como a gente estava com outro foco, né? Eu trouxe só pequenos trechos. Lembrei. Não é? Então, registrar sistematicamente tudo isso, os fatos, os eventos, os fenômenos a serem estudados. Depois, análise e classificação. Os dados observados são analisados, classificados e agrupados para identificar padrões, tendências ou relações. Foi o que ele fez. Ele classificou tudo, gente. Esse homem trabalhou 20 horas por dia durante 15 anos. E depois, quando ele desencarnou, em 31 de março de 1869, ele deixou tudo classificado, as correspondências que ele tinha com os outros. Ele deixou tudo. Ele recebia correspondência com perguntas das pessoas, né, encarnadas. Aí ele ia estudar, através de médiuns, de espíritos comunicantes, a resposta para aquela pergunta. Anotava tudo. Infelizmente, quando os nazistas invadiram Paris, uma parte desse material se perdeu. Mas, por obra de Chico Xavier, antes da Segunda Guerra Mundial, ele pediu para um grande amigo dele, empresário de São Paulo, que tinha muitos recursos, que fosse a Paris recuperar o arquivo pessoal de Allan Kardec. Né? E agora não me foge o nome dele, o Dr. Canuto de Abreu. Ele era dono de uma seguradora, uma família muito rica em São Paulo. Então, ele vai a Paris, a pedido de Chico Xavier, e traz para o Brasil mais de 750 caixas desse tamanho de manuscritos, que hoje estão em Guarulhos, na Fundação Espírita André Luiz, do Grupo Boa Nova, do Grupo Espírita da Rádio Boa Nova. Está tudo sendo traduzido do francês para o português, classificado, quer dizer, dentro da classificação que o próprio Kardec fez, e, eventualmente, eles vão colocar tudo em livros e na internet. Então, um homem que trabalhou demais, né? 15 anos, fez uma obra que revolucionou o mundo. Depois, como Chico Xavier, trabalha 75 anos. Né? Como é que ele conseguiu tirar isso de lá e trazer para cá? Meu filho, interferência divina, né? Foi antes da invasão nazista em Paris. Então, ele trouxe 750 caixas. Naquela época se viajava de navio, né? Não tinha avião para Paris. Né? Então, demorava muito tempo a chegar no Brasil. Quando ele ia voltar para pegar o resto, infelizmente, os nazistas, por ordem de Hitler, já tinham entrado e tinham queimado tudo, o que tinha ficado lá. Né? Mas já foi muito boa a coisa, né? Resgatou muita coisa. Então, aí, a partir daí, nós vamos chegar na generalização. Após a análise, é feita uma generalização, né? Ou seja, é formulada a hipótese ou teoria que explica os padrões observados. Então, qual que é a generalização do fenômeno? Mediunidade, que se expressa através de múltiplas formas. Então, há muitos tipos de mediunidade. E aí vai. Quem quiser... Aliás, não. Isso é um dever de todo espírito, conhecer o livro dos médiuns.
É um livro que explica, é o primeiro tratado científico sobre a mediunidade na Terra. O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. O segundo que ele publicou, o primeiro, 1857, 18 de abril, o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da filosofia espírita. As perguntas que ele fez, muito bem encadeadas, lembra que nós estudamos aqui alguns dias atrás, que é mais importante saber perguntar, não é? Para você buscar a verdade, você tem que saber perguntar. Quem for ler o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, vê que Kardec, a cabeça dele não estava no século XIX, não, estava no século 30. Porque ele já sabia perguntar, né, com muita perspicácia, fatos e eventos e dúvidas que foram esclarecidas pelos espíritos superiores. Então, aí da generalização surge a teoria. E aí a verificação, a constatação ou contrastação também, porque você tem que ver os opostos, né? Onde a teoria é testada, verificada através de novos experimentos, observações e pesquisas. Por isso que o Espiritismo não parou lá. Ele está sempre evoluindo, né? Aliás, o Brasil contribuiu, gente, imensamente para o desenvolvimento espírita cristão. Por quê? Aqui renasceram médiuns maravilhosos, fantásticos. Médiuns de efeitos físicos, como Ana Prado, em Belém do Pará, como Peixotinho, lá em Niterói, como o próprio Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, né? Médiuns de psicografia, como Zilda Gama, como Ivone do Amaral Pereira, como Chico Xavier, e assim sucessivamente, né? Então, a partir daí, nós vamos ter a doutrina já bem fundamentada. Aqui, um estudo do nosso amigo Cristiano Alves, lá de Torres, no Rio Grande do Sul, ele faz a analogia do discurso do método de Kardec e o Livro dos Espíritos de Kardec. E ele... Hein? Desculpa, eu falei Descartes. A analogia do discurso do método de Descartes, mas é o mesmo espírito, né? É só mudar. Lá no século XVII, com o Livro dos Espíritos de Kardec. E é interessante que ele pensa, que ele coloca, porque a ciência terrestre coloca Descartes como o símbolo da razão humana, porque, de fato, com o livro que ele publicou em 1639, o discurso do método científico na busca pela verdade, né? E ele vai inaugurar na face terrestre a nova idade da razão, a idade da ciência moderna. Toda a ciência moderna que nós conhecemos hoje nasce desse esforço de Descartes. É ele que propõe o método científico, que é aplicado até hoje, né? E com o qual, através do método científico indutivo, Allan Kardec trouxe o espiritismo, né? Então, o Cristiano Alves escreveu: quem pensa que Descartes... Então, naquela época, aliás, hoje, naquela época não, hoje, os cientistas tendem a dizer que ele era um cara frio, racional, mas a verdade é que não era, né? Descartes era profundamente religioso. Sabe que os materialistas históricos desgostam dele, exatamente. Quem é materialista histórico, né? Vulgo comunista e assim vai, detestam ele, por isso. Porque quem pensa que Descartes priorizou a razão aos sentimentos e à fé, não estudou na fonte. Olha que interessante, porque ele era um homem profundamente religioso e profundamente cheio de fé. O pensador francês foi altamente espiritualizado, ou como se dizia na época, metafísico. Descartes influenciou Kardec, uma vez que o método cartesiano pode ser vislumbrado nas entrelinhas da codificação kardeciana, ou codificação espírita. Kardec protegeu-se de ideias preconcebidas, recorrendo ao concurso dos espíritos superiores para lhe dirimir as dúvidas. A gente vê, né, quando a gente lê a obra de Kardec, do início ao fim, a gente vê essa preocupação dele, afastar ideias preconcebidas, perguntar
a vários médiuns, a vários espíritos, ouvir a resposta deles, para daí, sim, analisá-las, estudá-las e depreender dessas respostas um fundo de verdade que fosse coerente. Não é? E é interessante que ele fala assim, as ideias esdrúxulas ou fantasiosas fatalmente, nesse processo de análise, ruem, né? Porque são muito fora da curva, ou muito abaixo da curva. E ele fica, então, com aquele núcleo central do conhecimento espiritual, né? E é por isso que ele se protege das suas próprias ideias pré-concebidas para ouvir os espíritos. E com isso ele segue o primeiro preceito do método de Descartes: não aceitar nenhuma verdade como verdadeira sem antes fazer análise racional da sua existência. Então ele não aceita de início, né? Por isso, gente, que nós, espíritas, nós não podemos chegar perto de qualquer pessoa médium, porque ela está recebendo o espírito. Eu tenho a obrigação de acreditar nela? Absolutamente. Nós temos que ter, antes de tudo, a dúvida em primeiro lugar, para que a gente possa testar tanto o médium quanto o espírito comunicante. Nós não podemos ser aquela pessoa ingênua, de coração aberto, que vai aceitando todas as bobagens, porque se aqui na Terra não tem muita gente falando bobagem, gente? Não tem? Eu não posso nem falar, não, para não dar polêmica, né? Não vou falar. Mas é tanta besteira, gente, pelo amor de Deus. Não fala, filha, não fala. Eu estou segurando minha língua aqui e ela me provoca. É o surto coletivo. Mas aí, peraí. Vamos voltar a Kardec aqui. Se isso não existe aqui na Terra, o que é o espírito desencarnado? Não é o espírito da gente? Vai existir no mundo espiritual também. As ideias mais esdrúxulas, as bobagens, as fantasias, não é? Quem frequenta reunião mediúnica sabe disso, gente. Só pelo fato do espírito ser desencarnado não significa que ele sabe coisa alguma, não. Ele sabe mais do que nós, não. Ele pode ser muito mais ignorante do que nós. Ele não se ligou às distrações. Passa para ela. Fala aí, querido. Eu estou raciocinando aqui que ele não se perdeu em distração nenhuma. Exato. E Kardec, né? E nem Kardec teve pressa. não se perdeu. E nem teve pressa. E nem teve pressa. Tanto é que dos livros fundamentais, ele publicou 5 livros. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a exposição da religião espírita, o Céu e o Inferno, segundo o Espiritismo, e, por último, a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. 5 livros. Pentateuco. Lembra-se do sonho de Descartes com o Pentateuco, que o Espírito da Verdade falava que ele iria publicar no futuro? Né? Então, ele não teve pressa. Em vários trechos, Kardec adverte para se colocar tudo sob o crivo da razão. Tanto é que ele escreve, está lá no frontispício do Livro dos Espíritos, né? Fé verdadeira só o é aquela capaz de encarar a verdade frente a frente em todas as épocas da humanidade. Então, essa é a fé verdadeira. O resto, gente, se não tem uma maturação racional em cima desse ato de fé, vamos dizer assim, misticismo. É o dogma. Então, e também ele vai citar uma mensagem que ele recebe do espírito de Erasto. Olha que interessante. Ora, quem é Erasto? Lá no Inácio de Antioquia, que nós recebemos, lá no Inácio de Antioquia, nós vamos ver que esse cristão da primeira hora, chamado Erasto, que era romano,
ele vai se converter ao cristianismo quando ele toma um navio das cercanias de Antioquia da Síria para Éfeso. E neste navio estava João Evangelista. Estava João Evangelista, o apóstolo de Jesus. E ele se converte pelas mãos de João Evangelista. O mesmo nome. E esse espírito está tanto nas cartas de Paulo, depois ele vai ser amigo de Paulo, está nas cartas de João, e está como um dos espíritos guias do Espiritismo, que estavam assessorando o Espírito da Verdade na França, assessorando no mundo espiritual a obra de Kardec. E ele escreve assim, melhor é repetir, isso Kardec recebeu dele, né, do Espírito de Erasto, essa mensagem psicografada por uma médium lá em Paris. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade. Não é difícil, porque a gente tem a tendência de aceitar tudo, de embarcar em canoa furada, né? Primeiro, a gente embarca em canoa furada porque quer, né? Porque quem é observador, ainda mais no mar, com aquelas ondas todas, é ou não é? A gente olha assim para o barco, primeiro você tem que ver se não tem furo, é ou não é? Uma vez eu era criança, meu pai e minha mãe resolveu entrar num barquinho de pesca lá em Arraial do Cabo, e o motor parou, gente do céu. A onda ia lá em cima e a gente ia para lá e para cá. Quase que nós desencarnamos todo mundo. Deus me livre. A deriva, horas. E aí vem a decorrência dessa preocupação de Kardec, que é um dos postulados que vai identificar se o espírito é do bem ou não, né? Então, diante de toda a verdade revelada, é preciso que a gente conheça o quê? Como que eu vou saber, como que eu vou colocar na balança aquilo que está sendo revelado, através de um médium ou de um espírito? Eu vou testar esse conhecimento através de outras fontes. Percebem? Então, o que Kardec fez? Ele submetia a mesma questão a vários médiuns de várias nações e vários espíritos comunicantes. E, a partir daí, ele criou um mecanismo chamado controle universal do ensino dos espíritos, ou controle da concordância universal do ensino dos espíritos, que é uma extensão da ordem de precedência de Descartes. Olha que interessante isso, né? Descartes fala na ordem da precedência, em que há uma hierarquia de conhecimentos obtidos pelo método da pesquisa. Vocês sabem bem, toda pesquisa científica ela é validada justamente pelo método da precedência, pelo método da hierarquia, da quantidade de dados testados cientificamente e provados anteriores ao início dessa outra pesquisa, não é? E no caso da concordância universal do ensino dos espíritos, ele pegava o que ele recebia e testava em outros médios, em outros espíritos, para ver se havia concordância. Quanto mais acontecia a concordância, mais o peso da verdade ali naquela balança. Perceberam? Então, esse conceito é uma chave para compreender por que Allan Kardec rapidamente percebeu a diferença da natureza dos espíritos comunicantes. Porque aí ele vai definir, olha, tem espírito de primeira classe, de segunda classe, terceira classe, quarta classe, do quinto, né? Exatamente. Então, tem espírito que ele chama de zombeteiro. São os espíritos mais baixos, né? Os espíritos menos esclarecidos, mais ignorantes. E pode saber, gente, com certeza, que nós todos temos contato com eles, né? Porque eles que nos perturbam muitas vezes, em casa, no trabalho, na via pública, porque estão querendo nos perturbar, né?
como também espíritos superiores. Como que você vai saber se aquela comunicação vem de um espírito superior? A resposta está no próprio Livro dos Espíritos. Nós podemos identificar o espírito superior pelo fato de que ele colabora com a extensão do conhecimento da Boa Nova de Jesus na Terra, né? Mais ou menos isso, né? O João deve responder melhor isso. Não é? Exatamente. Quanto mais elevada moralmente e eticamente é a comunicação, mais certeza a gente tem da sua boa procedência, né? Então, em sincronia com Descartes, Kardec parte para a pesquisa empírica com a mesma metodologia, abordando o mesmo tema em sequência. Questiona e constrói. Aí ele começa com o quê? Com o conceito de Deus, né? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Os espíritos superiores responderam: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então não é um ser humano, não é um velhinho sentado no trono, não tem nada disso. E ele, a partir daí, vai dividir em partes compreensíveis o conceito de Deus através dos seus atributos lógicos, né? E olha como que vocês vão ver, está tudo lá no Livro dos Espíritos. O que ele expõe no Livro dos Espíritos é, de fato, o mesmo conhecimento que Descartes já preconizava. Para Descartes, Deus é um ser supremo, perfeito, para o Espiritismo também, infinito, eterno, imutável, onisciente e onipotente. Concepção idêntica, quase idêntica à do Livro dos Espíritos. Não é a mesma coisa. Vocês vão ver a primeira pergunta, o que é Deus, depois ele vai estudar um subcapítulo sobre os atributos de Deus. Questão 13, né? Questão 13 em diante tem todos eles. Então, aí, gente, a gente vê que a busca da verdade, ela é muito, muito interessante, né? Assim como Descartes também, nas suas arguições sobre a composição do universo, que ele divide em pensamento, que ele chama de alma, Deus, ele chama de origem e perfeição, e corpo, que é mundo material. Então, veja, o próprio conceito de Descartes, que a realidade é dividida tripartite em alma, Deus e matéria, e corpo, nós vamos ver no Espiritismo, né? É Deus, Espírito e matéria. É a mesma base epistemológica do Espiritismo, que parte de bases simples até um encadeamento complexo da natureza da realidade. Na linha de Kardec, Descartes tem um discurso respeitoso, sem polemizar, sempre na busca da verdade. No discurso do método, ele foge da lisonja, que poderia prejudicá-lo, então ele não gosta de ser elogiado, né? Kardec também não gostava de ser elogiado, e Chico Xavier tinha pavor de ser elogiado, da lisonja. E concentra-se para melhor pensar. Tal como Kardec, Descartes foi estudioso também do magnetismo animal, e, interessante, vai influenciar depois Mesmer. Mesmer vai depois influenciar Kardec, que Mesmer é um grande cientista que vai estudar um magnetismo animal, o magnetismo dos corpos. Antes de ser espírita e de codificar a doutrina espírita, Kardec foi discípulo de Mesmer. Ele chega a ser curado do olho, né, de um problema da vista, nos passes magnéticos de Mesmer, né? E depois ele vai compreender mais ainda o aspecto da transmissão de forças através do passe, ampliando o passe, do passe apenas magnético para o passe espiritual, né? Que é o que vocês tomaram aqui, alguns de vocês tomaram aqui hoje na sala de passe. Bom, eu vou pular isso aqui, só para entrar nesse conceito do último livro de Kardec, chama-se A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo,
Lá, nós vamos buscar, aqui a primeira edição, né, em francês, nós vamos ver lá no capítulo 1, no item 3, a questão da verdade. Por quê? Esse primeiro capítulo chama-se Caráter da Revelação Espírita. Esse primeiro capítulo tinha sido publicado por Kardec separadamente, como um opúsculo. Ele é bem curtinho, mas Kardec achou tão importante esse opúsculo que ele publica esse livro. Depois ele insere esse livro como o primeiro capítulo da sua última obra, que é o caráter da revelação espírita, e nós temos que entender isso, né? Na pergunta colocada lá por ele, qual é a fonte de informações seguras para o espiritismo? Todo mundo tem que saber disso. Como que nós vamos ter segurança dentro do conhecimento espírita para saber que aquela fonte é verdadeira ou não? E os espíritos falaram com ele. A característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. Então, tem que ser verdadeiro. É difícil, gente. Não é fácil, não. Você buscar a verdade, encontrar a verdade, exige esforço, dedicação, perseverança, persistência. Não é? Conta-se que o inventor da lâmpada elétrica, não é? Thomas Edison, antes que a primeira lâmpada funcionasse, ele fez 67 experimentos fracassados. Olha só, a pessoa que é fracassada, que se julga fracassada, ela não passa da terceira tentativa, né? 67 vezes o experimento foi errado, deu errado, não acendeu lâmpada nenhuma. Só na 68ª que a lâmpada acendeu. Então, é um esforço, né? A busca da verdade é muito difícil. E aqui, isso é muito importante, que é a sequência, que vai nos mostrar qual que é o caráter da revelação espírita. Todo mundo aqui tem que sair com isso na ponta da língua, né, Galo? Porque semana que vem tem quiz. Olha só o que os espíritos falaram. E Kardec, então, vai escrever. Por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Então, tem duplo caráter. Ela é divina porque vem dos espíritos superiores, coordenados pelo Espírito da Verdade, em nome de Jesus, para a Terra. Mas ela não prescinde, não deixa de lado o esforço humano do conhecimento científico. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos buscar a verdade do conhecimento científico. Participa da segunda, então o Espiritismo, gente, a revelação espírita, participa da revelação científica. Prestem atenção. Todo conhecimento científico que é novo, que chega à face da Terra, tem que ser incorporado pelo conhecimento espírita. Por não ser esse ensino privilégio de indivíduo algum, mas ministrado a todos do mesmo modo. Por não serem os que o transmitem e os que o recebem seres passivos, dispensados do trabalho, da observação e da pesquisa, por não renunciarem ao raciocínio e ao livre-arbítrio, porque não lhes é interdito o exame. Então, tem que examinar, tem que buscar, tem que submeter ao raciocínio, tem que trabalhar, tem que observar, tem que pesquisar, não é? Não é assim que a ciência surge? Os novos conhecimentos científicos. Hoje nós estamos na época da inteligência artificial, o boom da inteligência artificial. Dizem que nós estamos no início. É um conhecimento científico que vai mudar a face da Terra. Nos próximos 10 anos, gente, nós estamos em 2025.
Escrevam o que eu estou dizendo. Em 2035, nós teremos uma sociedade completamente diferente da que nós conhecemos hoje. Completamente distinta. Isso é um avanço científico. Isso faz parte do avanço da humanidade. A gente não pode recusar o avanço. Por quê? Porque a revelação científica faz parte da revelação espírita. Não é? Enfim, conclui, porque a doutrina não foi ditada completa nem imposta à crença cega. Então, o Espiritismo está completo? Segundo Allan Kardec. Quem escreveu isso foi Allan Kardec. Está completo? Olha, gente, infelizmente, nós temos um movimento dentro do Espiritismo que se autodenomina espíritas ortodoxos. Eles só aceitam as obras de Allan Kardec e nada mais. Eles estão indo contra o próprio Kardec. O próprio Kardec disse que a doutrina espírita não foi ditada completa e nem pode ser crença cega de imposição. Isso é dogma, né? Está lá no capítulo 1 da Gênese. Por quê, gente? Porque ela... Hein? Pois é, negam. Eles não aceitam, por exemplo, a obra dos outros médiuns depois de Kardec. Não aceitam a obra de Chico Xavier. E por aí vão, né? Inventaram também o espiritismo laico. Não aceitam Jesus, não aceitam o evangelho de Jesus. O espiritismo é laico. Não é coisa nenhuma, gente. Pelo amor de Deus. O terceiro livro de Allan Kardec chama-se O Evangelho segundo o Espiritismo. É a revelação que o Espiritismo é essencialmente cristão. Segue a doutrina moral do Cristo, Jesus Cristo de Nazaré. Segundo o Livro dos Espíritos, o Espírito mais perfeito que já passou pela Terra. E é nosso modelo e guia. Ora, se Jesus é nosso modelo e guia, não tem outro que para seguir. Não tem. Está lá no Livro dos Espíritos. Então, vamos ter muita atenção. Por que isso? Porque a revelação espírita é deduzida pelo trabalho do homem. Então, é o trabalho de cada um de nós, na mediunidade, na palestra, no passe, na assistência social, na caridade, na divulgação. Ele faz parte, é necessário o trabalho de cada um de nós, da observação dos fatos que os espíritos lhe põem sobre os olhos e das instruções que lhes dão. Instruções que ele estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele próprio as ilações e aplicações. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é o ser divina à sua origem, porque veio de Deus aos homens, como revelação da verdade. Mas é da iniciativa dos espíritos superiores, tendo sua elaboração fruto do trabalho do homem. Por isso que no século XX nós tivemos fantásticos trabalhadores do Cristo aqui no Brasil, como Chico Xavier, como Ivone do Amaral Pereira, como Bezerra de Menezes, ainda no século XIX, né? E por aí vamos. Então, esse trabalho, justamente porque ele não está fechado, ele precisa continuar. Ele não parou. E aqui eu vou me estender um pouquinho hoje, porque é importante a gente fechar isso, tá? Numa comunicação do espírito de Pascal a Kardec sobre a verdade, isso está na Revista Espírita do ano de 1865. Kardec pergunta ao espírito de Pascal, que era cientista, né, gente? É Pascal que vai descobrir tantas coisas na biologia, na bioquímica, né? E ele, desencarnado, ele escreve para Kardec: lembrai-vos disto, o espírito humano inova-se e se agita sob a influência de 3 causas. Olha só, 3 causas nos fazem evoluir. Aí ele fala, a primeira, a reflexão.
A segunda, a inspiração. E a terceira, a revelação. Alguém sabe me dizer a diferença delas? Então, nós já sabemos que a gente evolui individualmente ou coletivamente, como nações, como humanidade, com esses três impulsos, com essas três provocações, que, no fundo, vão revelar uma busca, né? A primeira é a reflexão, é você com você mesmo. Você sozinho. A busca individual. Desliguei aqui, não. Ah, eu falo muito a lá italiana, tem horas, né? Então, a busca individual. Você se cansa de si mesmo, tem o tédio, né? Por isso que é necessário o tédio, por isso que é necessária a tristeza, viu? A depressão. É quando isso surge na vida da gente, na crise, para quê? Para a gente sair em busca dessa reflexão. O que está acontecendo comigo? Por que eu não me basto mais? Por que eu estou cansado de mim mesmo? Que é o tédio, né? Por que eu não aguento eu mesmo? Já não aguento a minha vida. Essa vida que se torna completamente sem sentido. Isso aí, a crise é muito boa. Sem crise a gente não evolui. Porque é a crise que te provoca a buscar algo diferente, a sair do mesmismo, do conforto, do conformismo e buscar algo. Então, precisa esse momento de reflexão, você consigo próprio. Então, a reflexão ela é individualista. Vamos parar aqui. Tem gente que fala que a verdade, você encontra a verdade com a meditação. E aí? Como ermitão. Porque parou aqui, né? É necessária, mas a meditação é uma reflexão interior. É você com você mesmo. Você não... Por isso que as pessoas e as religiões que pugnam por esse processo de busca pela meditação são muito dadas à criação de mosteiros, de locais isolados, né? Geralmente no alto da montanha, sem contato com o povo. E isso vai evoluir, gente? A gente não vai. O Espiritismo esclarece que isso não evolui ninguém. E a origem disso está lá explicada por Emmanuel no livro 50 anos depois, no 2º século do cristianismo, quando os primeiros cristãos resolveram fundar um mosteiro de Alexandria, no Egito. Né? Hein? Reflexão sem relação. Olha que interessante. Porque depois disso, da reflexão, Pascoal fala sobre a inspiração. E é necessário que a gente conviva em sociedade. Conviva com os outros. Por quê? Os outros nos inspiram. E a caridade é a prática superior da inspiração. Exatamente. Exatamente. Então, esse convívio social, a comunhão de pensamentos, né, de estudos, grupos de meditação também, grupos mediúnicos, grupos de trabalhos fraternos, solidários, caritativos, porque você vai descobrindo as pessoas e cada uma das pessoas com as quais você convive te traz alguma coisa. Você tem um aprendizado com elas. Então, a gente não pode ficar no nosso mundinho, isolado no castelo, não, porque senão a gente vai ficar rodopiando que nem peru antes da festa, né? Uma hora vem a ceia, meu filho, e nós vamos passar para o mundo espiritual, né? Então, a gente tem que conviver. Não adianta, tem que conviver. É chato conviver? Tem horas que mas é muito importante esse convívio.
traz muita coisa boa também. Muita coisa boa. Se você puder separar os problemas e lidar com eles de uma forma natural, né, a gente vai encontrar pessoas maravilhosas na nossa vida. E isso a gente faz através da inspiração. E a terceira, que é a revelação. Ora, se eu estou num grupo inspirado, depois de refletir comigo mesmo, eu vou estar preparado para receber as instruções espirituais superiores, e geralmente as instruções espirituais superiores nos indicam a prática da caridade, da fraternidade pura e simples, né? Então, sobre a revelação, olha o que o Espírito de Pascal avisa Kardec. A revelação é rara, dada ordinariamente como recompensa à fé sincera e ao coração devotado. Então, essa última etapa de busca da verdade, que é a revelação, tudo bem que a gente tenha a revelação espírita que nos ajuda, mas nós temos que ter a nossa revelação, o nosso encontro com Deus, não é? E ele virá, gente, como prêmio à nossa fé devotada, fé sincera e ao nosso coração devotado. Ok? Desculpa me estender um pouquinho, mas eu acho que é uma coisa que encadeia com a outra. Se a gente interrompesse, não ia dar o fechamento que eu gostaria de dar. Tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, vamos passar para nosso encerramento, para a prece final. E eu vou pedir a Sandra que faça a prece em nome de todos nós, por favor. Jesus amigo,